A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, bom dia. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez na nossa devocional, um toque de vida abundante, trazendo sempre uma pequena reflexão, um momento para que você e eu possamos parar para meditar um pouquinho na maravilhosa palavra de Deus. E hoje o assunto é paternidade. Ei, se você já aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, você deixou de ser criatura e se tornou filho de Deus. Que maravilhosa palavra é essa nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando o Senhor te colocar diante desse vídeo. Você não é órfão, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que zela, que cuida da sua vida em nome de Jesus. E antes de entrarmos no texto bíblico, vamos estar lendo uma pequena devocionalzinha aqui. Um toque de paternidade em sua vida. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Ei, você não é obra do acaso. Independente de como foi a sua concepção, o Senhor já te amava antes mesmo de você se formar dentro do ventre de sua mãe. Nosso Deus é tremendo e é poderoso o suficiente para transformar qualquer situação em bênção. Jesus Cristo é a porta para que, de criatura, passemos a ser filhos amados do nosso Pai. Creia, e pelo poder que há no maravilhoso nome de Jesus, tome posse de sua condição de filho amado do Pai. Tome posse de sua condição de filha amada do Pai. Que texto maravilhoso. Está lá em João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Nós voltaremos nesse texto daqui a pouco, o texto completo. Mas antes, vamos estar lendo um dos textos clássicos que fala a respeito do filho. A parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que esse filho ele tinha pedido ao pai que desse tudo aquilo ao qual ele tinha direito, tudo aquilo que pela lei seria dele. E então, pegando tudo aquilo que ele tinha, saiu pelo mundo. Não somos nós também muitas das vezes assim? Nascemos num lar evangélico, ou então aceitamos ao Senhor Jesus em nossa caminhada, e por um motivo ou outro nos afastamos dele, nos afastamos dos braços do Pai. Mas neste dia maravilhoso, o Senhor me colocou diante de você para ser instrumento, para te dizer: ei, ainda há esperança para você. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer. Uma vez que você se tornou filho, você jamais perde essa condição de filho. Pode ser que você tenha sido um filho rebelde, mas você jamais deixou de ser filho. Pode ser que você tenha andado por caminhos tortuosos, mas o Pai te diz: você jamais deixou de ser filho. E o Pai esteve e está de braços abertos, te esperando para que você possa voltar. Porque uma vez filho, para sempre filho. Uma vez que você entregou a sua vida ao altar do Senhor Jesus, você não perde mais essa condição de filho. E eu estava refletindo sobre isso, eu estava lembrando que até mesmo no meio secular da nossa vida, no meio jurídico, quando uma pessoa adota um filho, esse filho adotado jamais perde a sua condição de filho. Interessante, né? E se nós, homens que somos falhos, que somos maus, como diz a palavra, como diz o Senhor Jesus, vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, imagina o Pai do céu. Então, se nós que somos maus, uma vez que adotamos um filho, nós não podemos mais deixar de ser pai desses filhos, imagina o nosso Deus que é amor. Uma vez que você se tornou filho, você será filho para sempre. E o Pai tem usado muitos meios para que você volte à sua casa, para que você volte aos braços do Pai. E muitas das vezes você e eu temos sido rebeldes. Muitas das vezes você e eu não queremos ouvir o que o Pai tem a nos dizer. Mas que nesse dia o Espírito Santo, aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, que Ele faça a obra no seu e no meu coração, e que possamos estar sempre, sempre, sempre na casa do Pai. O Senhor Jesus disse que o escravo é aquele que não fica na casa, mas o filho sim, o filho fica na casa do Pai. Que você e eu possamos estar sempre na casa do Pai. Que você e eu possamos estar sempre debaixo da autoridade máxima que nos constituiu, daquele que nos amou, daquele que, quando ainda éramos substâncias informes, Ele já nos amava, já tinha determinado um propósito de vida abençoada, de vida acima da média, de uma vida mais que abundante em Cristo Jesus. Nós é que muitas das vezes nos desviamos desse caminho traçado pelo nosso Deus e por isso sofremos muito. Mas nesse dia o Senhor quer que você volte para os braços do Pai. E é interessante que esse filho pródigo, a palavra diz que então ele caiu em si. Lá no mundo do pecado, lá no mundo onde as amizades são fáceis quando você tem algo a oferecer, lá no mundo onde tudo é permitido, ele então, quando ele viu que estava sozinho, porque esse é o final daqueles que se apartam do Senhor, solidão, tristeza, vergonha. Então ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
Mas o interessante da palavra, que é tão maravilhosa, que após ele cair em si, como diz a palavra, ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão, irmão Niltinho? Vem logo a seguir. E levantando-se, foi para seu pai. E levantando-se, foi para o seu pai. É isso aí. Ele caiu em si, mas tomou uma atitude. Levantou-se e foi para o seu pai. Que você tenha certeza de que a partir do momento em que você decidir que cair em si, você cair em si e decidir dar um primeiro passo de fé, os demais passos serão guiados pelo nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, Ele é educado, Ele não vai forçar que você volte. Mas a partir do momento que você decidir voltar, Ele dará toda a estrutura para que você consiga voltar novamente para casa. E ali haverá festa, e ali haverá louvor, e ali haverá a manifestação da glória de Deus. Como diz a palavra, a festa no céu quando há um arrependimento de um pecador. Que você e eu possamos ser tocados por essa palavra. E em relação ainda à paternidade, temos aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado em Jesus Cristo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, amém e amém. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre a adoção. O nosso Deus em Cristo Jesus nos adotou. E como nós falamos antes, uma vez filhos, sempre filhos. Nós não merecíamos ser filhos, né? Pela nossa natureza adâmica, nós não merecíamos ser filhos, mas Ele escolheu nos amar. Ele nos escolheu como filhos. Você é um escolhido, você é uma escolhida, filho e filha amada do Pai. Que bênção, que alegria. E quando muitas das vezes vierem situações, vierem pessoas para questionar a sua vida, você diz: ei, eu tenho um pai, eu não sou órfão. Se tem alguma coisa para reclamar, reclama com meu pai, porque eu sou dele, eu fui escolhido por ele para ser filho. E nada, nem ninguém vai me roubar essa graça. Nada nem ninguém vai roubar do amor que está em Cristo Jesus, do nosso Deus. Como diz a palavra, quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar.
Uma vez que você se decide por Jesus Cristo, você se torna filho de Deus e ganha o melhor amigo de toda a sua existência, que é o Espírito Santo. Porque na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram o perfeito plano da salvação. Nosso Deus já sabia que infelizmente cairíamos, mas Ele já tinha dado o escape. Ele já sabia que enviaria vários profetas, mas só Jesus Cristo tem o poder de te salvar. Só Jesus Cristo tem o poder de nos reconciliar com o Pai e nos fazer novamente filhos. Que essa palavra possa tocar o seu coração, meu irmão, minha irmã, e que você lembre, você não é órfão. Você foi escolhido por Deus para ser seu filho. Você foi escolhida por Deus para ser sua filha, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor dá de fazer. Obrigado, Senhor Deus, porque no plano maravilhoso da salvação, o Senhor, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo elaboraram esse plano para que nós, ainda que andássemos em trevas, pudéssemos a oportunidade de novamente nos reencontrarmos com o Senhor e das trevas passarmos à luz, que é Jesus Cristo, para ter novamente comunhão com o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelos milagres e maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. Mas especialmente, Deus, obrigado pela salvação alcançada através de Jesus Cristo. Toca, Pai, no coração desse irmão, dessa irmã, que o Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo, que o maravilhoso Espírito Santo possa estar tocando em corações e mentes, nos lembrando a cada dia, mesmo em meio às adversidades, que não somos escravos, que não somos servos, que não somos criaturas, mas que em Cristo Jesus nós somos filhos e filhos amados do Pai. Obrigado, Deus. Nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos. Não no nosso nome, pois somos falhos, mas no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Ah, como é bom sermos filhos e filhos amados. Você que ficou até o final dessa breve meditação, certamente você é filho e certamente você é nosso parceiro, porque somente os parceiros conseguiriam ficar até o final. Em dias tão corridos, você investiu aí 18 minutos em uns quebradinhos para ouvir a palavra de Deus. E que essa palavra não fique só com você, que você possa compartilhar com o irmão, com a irmã, talvez com um filho pródigo que esteja fora da presença do Senhor, ou talvez com um filho que esteja na presença do Senhor, mas que precisa ouvir essa palavra, que tem dúvida da sua filiação, ou talvez compartilhe também com aquele que está forte na presença do Senhor, que sabe quem é filho, para que ele possa também abençoar outras vidas em nome de Jesus. Obrigado a você que tem orado pelo nosso projeto, obrigado a você que tem curtido, você que tem comentado. Que Deus te dê porção dobrada de graça em nome de Jesus. Essa é a minha oração, porque essa obra não é minha. Quem é o irmão Niltinho? Ninguém. Mas o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E que Ele te abençoe e te fortaleça em sua caminhada, em nome de Jesus.